Agradecemos mais uma vez aqueles que têm participado, né, do estudo da lição durante a semana. E a lição, de fato, da semana é bem importante, que nos vai explicar, né, sobre Moisés, que é uma pessoa, um personagem, né, da Bíblia e da história da humanidade, muito importante para o nosso entendimento, né, sobre as nossas origens e também qual o plano de Deus para nos salvar. Então, o tema da lição é a lição da história de Moisés. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti as oportunidades que nos dá a cada dia, que Teu Santo Espírito esteja conosco, nos conduzindo nesses momentos que se seguem. Pedimos Suas bênçãos, agradecemos a Ti por tudo, pedimos em nome de Jesus. A Bíblia, né, fala, né, de Deus como rocha, né, muda também, aborda Jesus como a pedra, né? Mas ainda hoje existem alguns entendimentos de pessoas que pensam, né? Ou comentam, né? Ou tem um entendimento que a pedra, na verdade, foi... Eles pensam, né, que foi Pedro, né? E o próprio Pedro revela que a pedra é Cristo. E dessa história de Pedro ser a pedra, traz-se a ideia, né, dos papas, e aí vem toda a visão, né, dos papas como substituto de Pedro. Só que em 1 Coríntios 10, versos 3, né, e 4, já no Novo Testamento, revela, né, assim: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual. É por isso que Jesus chega no momento e diz que eu sou o pão que desce do céu. E também em outro momento Jesus diz que sou o suco, né, o vinho, ou na verdade suco de uva, né, que vocês bebem, né, em meu nome. E também diz, porque bebiam de uma pedra espiritual. Então aqui também a Bíblia aborda Jesus como se fosse aquela pedra espiritual que eu seguia. E a pedra era Cristo. Então a pedra e Deus também estão relacionados, né? A Bíblia também mostra em Deuteronômio que Deus também é uma rocha, né? Deuteronômio 32. E Isaías 28, 16 nos diz assim: portanto assim diz o Senhor Yahvé: eis que eu assentei em Sião uma pedra. Então Deus revelando que assentou em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. E aí depois, lá em Atos, Pedro, né, fala, explicando, né, para nós quem é essa pedra novamente. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está são, né, essa pessoa, né, que estaria são diante de vós. E ele explica: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Lá em Isaías 28, Deus diz que ia colocar uma pedra, e a pedra é Jesus. Foi posto de cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, nesse caso, apesar de alguns, né, usarem os santos, né, como Pedro, Paulo, eles são importantes, mas a Bíblia revela claramente que não há salvação em nenhum outro nome dado, né, entre os homens. E inclusive a própria mãe de Jesus, que é Maria, ela não garante a salvação de nós, seres humanos. Isso é a Bíblia que está nos dizendo aqui. Só em nele há salvação. Então nós temos que entender e ver que o ministério de Moisés estava plenamente envolvido com Jesus na figura divina. Jesus veio na figura divina e se revela para Moisés, né? E aqui diz, ó, quando Moisés, né, já era um menino grande, ele trouxe, né? Ele foi criado depois, né? Depois que foi resgatado das águas, foi criado pela mãe dele, né? Joquebede, para cerca, né, mais ou menos de 12 anos. Depois a filha do faraó o trouxe. E diz aqui, ó, quando o menino já era grande, a filha do faraó, ela o trouxe, né? Joquebede trouxe a filha de faraó, a qual o adotou. E chamou-lhe Moisés, porque das águas o tenho tirado. Então Moisés é justamente, né, tirado das águas. Dando sequência à história de Moisés, né, em Êxodo 3:6, né, Deus se revela para Moisés, né? Moisés vê uma sarça ardente, e nessa sarça ardente, né, Deus, quando Moisés se aproxima, Deus conversa com ele,
e se revela. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Deus não esquece daqueles que são os seus, mesmo que estejam dormindo, descansando no pó da terra, como Abraão, como Isaque, né, e como Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Então Deus, às vezes a gente está passando por dificuldades, problemas, e a gente pensa que Deus não está acompanhando. E a gente ora, e a solução não vem, né? Naquele momento que a gente está pensando, mas não pode dizer que Deus não está nos acompanhando, está nos acompanhando. E aqui eu coloquei o nome de Deus, né? Como para facilitar a pronúncia, acrescentar aqui o esse A e esse E. E aí seria chamado Iavé, mas no original seria o YW, né? YHWH. E qual é o significado? O significado é esse. Então disse Moisés a Deus, né? E perguntou: eis quando eu for o filho de Israel? Deus disse: vai lá, Moisés, fala em meu nome. Então ele perguntou: quando eu for o filho de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o nome desse Deus aí? Interessante, né? Alguns pensam que Deus não tem um nome. Muitas Bíblias têm colocado a versão da Bíblia, né, de Deus como Senhor. Senhor não é nome, não. Senhor é título. O nome de Deus, ele se revelou, o nome dele para Moisés. Qual é o seu nome? Que lhes direi? E aí Deus, né, que na verdade é Jesus conversando aqui, né, com Moisés. Jesus disse a Deus disse a Moisés, Jesus: eu sou o que sou. Então o significado de Yahvé: eu sou o que sou. Eu sou o que sou, tudo que você imaginar de bom, justo, verdadeiro, a verdade, a justiça, né? Todos os aspectos, né? Amor. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então tem o nome completo: eu sou o que sou, né? Que é Yahvé. E eu sou é essa primeira parte, Iá, né? Eu uso muito, né? Iá, o nome Iá. Aprendi a usar o nome Iá. Espero que vocês também aprendam a pronunciar o nome de Deus com reverência e respeito, mas que pronuncie o nome dele como ele se revelou, e não o que as pessoas têm ensinado de forma errada. E Êxodo 32, 1, né? Moisés subiu a montanha, né? Deus deu a lei nas tábuas, né? E quando estava lá em cima, o povo, né, começou a ficar provavelmente nervoso, né, porque estava demorando um pouco. Em Êxodo 32:1 conta o relato, né, que mais vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, começou a pressionar Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Então estão dizendo aqui que Moisés foi os que tiraram ele da terra do Egito, né? Interessante mesmo. Às vezes a gente quer colocar no ser humano algo que pertence à divindade, né? E esquece da divindade. E esse foi o problema deles, né? Moisés não está aqui, né, visível, né? Então, né, ninguém sabe mais. É o que ele disse. Eles pediram que Arão levantasse deuses, né? Faze-nos deuses. E aí Arão, né, fraquejou aqui, participou desse ato, né, terrível, né? E disse para o povo, né, tirar das orelhas, né, os pendentes de ouro para fazer um bezerro de ouro. Então todo o povo, né, vê que quando é para desobedecer, a gente dá dinheiro, né, faz as coisas facilmente, né? Quando Deus pede a gente ajudar, né, dar o dízimo e a oferta, a gente é a maior dificuldade do mundo. Mas para desobedecer, a gente é muito fácil aqui, ó. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou com o ouro com burril, né? Ou seja, fez toda a atividade, né, que Deus proíbe. Fez dele um bezerro de fundação. Esse bezerro é o boi Apis, que é a manifestação da deusa, né? Da deusa mãe, ou Ísis, ou deusa lua, né? Sempre está ligado, né, essa questão do bezerro à deusa mãe. E a gente vê no Brasil ainda tem festas ainda. Eu, quando era pequeno, lá em casa ia, né, na época de carnaval, né, o boi bumbá, né? Ia também tipo um crocodilo, né, que fazia toda essa festa lá, e a gente nem sabe por que tem essas festas animais, né? Crocodilo é um dos deuses que tem lá no Egito, e o boi, né, esse bezerro fundido aqui é um dos deuses principais, né, lá do Egito.
e a gente faz parte dessas festas sem nem saber o que está acontecendo. Então o que é que o povo diz? Quando vira o bezerro, diz: esse é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E aí foram festejar, foram comer, beber, né? E Deus acompanhando tudo. E Deus chegou o momento, disse mais o Senhor a Moisés: ó, tenho visto a este povo, eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus, no julgamento dele justo, era isso: consumir esse povo, né? Eles estavam, né, desobedecendo. Mas Deus, quando coloca alguém no papel de Moisés, Deus coloca também para ser intercessor. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão. E Deus ouve. Então, meus irmãos, às vezes quando tem pessoas desobedecendo a Deus, tanto na igreja, às vezes dentro do seu próprio lar, e nós oramos intercedendo por essas pessoas, Deus atende. É fantástico, né? Deus é maravilhoso. Deus é um Deus de misericórdia. E Satanás pode até dizer: não, mas aquela pessoa não está orando. Mas aí Deus vai dizer: não, mas tem alguém orando por ele. E eu vou, por causa desse outro aí, eu vou agir. Você está orando por seus familiares? Por seus amigos que você quer no céu? Nós temos que fazer isso diariamente. Porque as tentações são diárias também. E Deus dá uma resposta aqui para Moisés, que a gente pensa, né, que só está lá no Novo Testamento. E interessante, nós vamos descobrir que todo o plano da redenção está desde Gênesis até o Apocalipse. E assim Deus, né, assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado. Moisés não contestou dizendo que não tinha cometido. Fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. A gente fez esse clamor. Se não, risca-me, peço de teu livro que tens escrito. Então Moisés revelou aqui que existe um livro que Deus escreve. E que livro é esse? Ali o título já está dizendo: livro da vida. Aí Deus chegou e disse para Moisés: Jesus, né? Deus aqui que está conversando com Moisés é Jesus. Porque a Bíblia diz que ninguém nunca viu o Pai. Então Moisés viu a Deus aqui. Então esse Deus aqui é Jesus na forma divina. E Jesus responde para ele, né? Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então nós não pecamos contra Deus, pecamos. Mas Jesus diz que tem uma maneira de o seu nome permanecer no livro da vida e também pode ser retirado. Aí se você for ler na Bíblia, falando as passagens sobre o livro da vida, a Bíblia diz em Apocalipse 20:15, né? Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E esse lago de fogo, se você for aprofundar, é a segunda morte. Como é que seu nome faz a parte do livro, né, da vida? Quando você aceita Jesus como seu Salvador e batiza, né, em testemunho, né, as pessoas, seu nome faça fazer parte do livro da vida. Mas ele pode ser retirado? Pode. Você pode desistir de Deus e abandonar a fé, e aí seu nome será retirado. Então a Bíblia diz aqui, ó, que quando é que nós nosso nome faz parte do livro da vida? Está aqui, ó. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, né, filhos. Deixa eu corrigir aqui. Mas a todos, né, que os receberam, né, ó, todo mundo que recebeu Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando você recebe Jesus, aceita como Salvador, crê nele e batiza, seu nome passa a fazer parte do livro da vida. Mas pode ser retirado? Pode. Se você abandonar a fé. Apocalipse 13:8 dá mais alguns detalhes. Diz que no tempo do fim, e é o nosso tempo hoje, nós estamos nesse tempo, em que vai existir, vai ocorrer isso aqui, ó. E adorar o dragão, que deu à besta o seu poder, e adorar a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? A besta, a Bíblia revela que é o papado. É um poder que é descendente do Império Romano. E o Império Romano, na profecia de Daniel 7, né, é o quarto animal. E esse descendente do Império Romano, ele é um poder político-religioso. E esse poder político-religioso que herda o Império Romano é a Igreja Católica Apostólica Romana e o Papa no seu poder, no poder papal. E esse poder papal, a Bíblia diz que é chamada de besta. E Satanás foi quem deu o poder, trono e autoridade para o papado. É por isso que eles continuam governando, desde aquela época até hoje. E diz mais: quem vai poder batalhar contra esse poder?
e adoraram-na, todos que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, as pessoas que seguem o papado de forma consciente, adoram, né, o sistema religioso do papado, a Bíblia diz que o nome deles não vão estar no livro da vida do Cordeiro. Porque o papado não ensina você seguir a Jesus e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, como a Bíblia diz, se revela, infelizmente. Eu venho do catolicismo e sei disso. Ensina várias coisas, né? Adoração aos santos, né? Você rezar, fazer parte de procissões e muito mais coisas, mas Jesus não é o ator principal da religião católica. O ator principal é Maria. E a Bíblia diz que não há salvação em nenhum nome a não ser em Jesus. Então, se você não aceita Jesus, batiza em nome dele, seu nome não faz parte do livro da Bíblia. Felizmente. E Apocalipse 3,5 diz: o que vencer será vestido de vestes brancas. Veste branca representa o quê? A justiça de Jesus. E de maneira nenhuma arriscareis seu nome do livro da vida. Tá? Seu nome vai permanecer no livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai. Ó. Quem está falando aqui é Jesus. Diante de meu Pai e dos seus anjos. Então, o livro da vida, se você ainda não faz parte dele, corra, porque o tempo é curto. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. E nós podemos dizer que todas as profecias que Deus revela na Bíblia, revela para Moisés e revela ao longo da Bíblia, todas elas foram cumpridas. Por que aconteceu? Deus prometeu e chamou Moisés para cumprir uma profecia. Que profecia é essa? Deus tinha dado para Abraão essa profecia. Ó. Gênesis 15:13. Então Deus disse a Abraão, naquela época tinha o nome de Abraão: de certo que será peregrina a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Isso, Abraão, depois veio Isaac, depois Jacó. Jacó, né, teve 12 filhos, José foi para o Egito, depois, né, 70 pessoas foram para o Egito, cresceram, né, chegaram lá livres, né, e aí nós podemos ver, né, às vezes a gente chega livre e depois nós somos escravizados. Se a gente não vigiar e manter a nossa liberdade, uma hora Satanás quer nos escravizar. E nós estamos num tempo também que estão querendo fazer leis para nos escravizar novamente. Eu entendo bem disso, né? Meus ancestrais, tanto indígenas como africanos, né, passaram por isso. Eu não quero passar novamente por isso de forma, né, de estar apoiando isso, não. Eu vou falar contra até o fim. Então, seria afligida por 400 anos. E isso realmente aconteceu. E aí Deus suscita Moisés para o quê? Para libertar o povo. Em Números 14, 32, 34 diz assim: porém, quanto a vós, né, revela o quê? Que o povo não estava sendo conduzido por Deus, né, por Jesus, visivelmente. Diz que Jesus conduzia eles na nuvem. Tinha uma nuvem que ficava escura, né, durante o dia para não esquentar. E iluminava, né, e aquecia durante a noite para não ficar muito frio. E essa nuvem era Jesus, né, a divindade, guiando o povo. E mesmo assim o povo rejeitou o plano de Deus de levá-los, né, para Canaã. Quando Deus dizia faz, eles não queriam fazer. Quando Deus dizia não faz, eles queriam fazer. E às vezes nós somos assim. Aí alguns ficam dizendo, Deus disse não, né? Quando Deus disse não, é para o nosso bem. Nós podemos ter até prazer de querer fazer aquilo, mas Deus é que sabe o que é melhor para nós. E chegou esse povo uma hora, Deus disse que era para entrar na terra de Canaã. Eles foram vigiar, mandaram os espias, né, para olhar como é que era a terra. Chegou, né, 12 representantes, 10 mentiram sobre a verdade, né, mentiram do que tinha acontecido, e 2, Josué e Caleb, foram os únicos que ficaram firmes. Quase morreram apedrejados. E aí Deus chega uma hora e intervém. E diz Deus aqui para eles, né? Por todo o povo, né, que tinha murmurado contra, né, a verdade, murmurado contra Josué e Caleb, né? E tentando, né, criar o problema que estava acontecendo lá naquela época. E Deus chega e diz: porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Então, quando Deus toma uma decisão, meus irmãos, está tomada. Há limites da misericórdia de Deus. Vossos filhos pastorearão nesse deserto por 40 anos. Deus disse: para cada dia que vocês ficaram lá fazendo espiar, vai ser representar um ano. Então por isso que foi 40 anos. Levarão sobre si as vossas infidelidades.
até que vossos cadáveres se consumam no deserto. Deus teve até misericórdia, né? Que Deus esperou eles morrerem. Deus podia ter consumido eles, né? Como houve uma revolta de Datã, Coré e Abirão, que Deus abriu o solo e eles morreram ali na hora. Podia ter morrido ali na hora. Mas Deus permitiu que eles ainda vivessem 40 anos. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Então nós podemos ver aqui nessa passagem e algumas outras que Deus às vezes fala em profecia, né? Quando ele fala em profecia, ele para cada dia que ele fala representa um ano. E levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos conhecereis o meu afastamento. Em Deuteronômio 1:3, aqui é Números 14, hein? Contando a história. Em Deuteronômio 1:3, né? Sucedeu que Moisés foi escrever o livro justamente quando? No fim do ano próximo, na proximidade do ano 40º. E sucedeu que no ano 40º, no mês 1º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Cumprindo a profecia. Deus cumpre cada uma das profecias. É por isso que a volta de Jesus é certa. E a gente vai fazer aqui um relato breve, né, das profecias, né, como a de Daniel, que também envolve profecia e é importantíssima, porque fala sobre a vinda de Jesus e faz parte de uma profecia maior, que é dos 2.300 tardes e manhãs, né, que Deus falou que o santuário seria purificado. E o santuário é o santuário do céu que seria purificado. Aí Deus fala aqui em Daniel 9:25, revela, né, para Daniel, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ungido aqui, quem foi ungido foi Jesus, quando Jesus foi batizado, né, no ano 27, Jesus foi batizado, o Espírito Santo vem e unge ele, e chama Jesus também de quê? O príncipe no original não é que tem alguém acima dele, príncipe no original significa o cabeça, o principal, a palavra príncipe no original. 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações vão ser edificadas, mas em tempos angustiosos. Então Deus falou o quê? Quando for dada a ordem de edificar e restaurar Jerusalém, que foi dada pelo Artaxerxes, para fazer isso, tem documentos, fora extra da Bíblia, ia durar o quê? 7 semanas mais 62 semanas, né? Que seria 7 semanas mais 62, dá 69 semanas. Deus tinha dado a profecia de 70 semanas para Jeremias. Dentro dessas 70 semanas aqui, 69 Deus falou que ia chegar a Jesus. E seria em tempos angustiosos, por quê? Porque Jesus chega justamente na época que o Império Romano estava governando e subjugando o povo de Israel. Tempos angustiosos. Aí aqui, ó, em Esdras 6:14-7, Artaxerxes, rei da Pérsia, decretou a reconstrução de Jerusalém no ano 457 a.C. Se você levar em conta, né, o princípio dia-ano, aí você vai ter o quê? 70 semanas, Deus falou, que estão determinadas sobre o povo de Israel. Essas 70 semanas são o quê? Dentro das 2.300 semanas. Ou tardes e manhãs, né? 2.300 tardes e manhãs. 2.300 dias ou 2.300 anos. 70 semanas, né? Uma semana são 7 dias, dá o quê? 490 anos. Então falou que 49 anos ia acontecer, ó, da ordem de reconstruir Jerusalém. E uma ou a parte seria determinada sobre o povo de Israel, né? Vamos ver aqui a continuidade. A partir da reconstrução dos muros, haveria 483 anos. E tudo isso aqui aconteceu. Se você for na história, aconteceu. Que nos levaria até o ano em que Jesus foi batizado, que é ungido, no ano 27, né? Depois de Cristo. Houve um erro, né, de datação. Aqui Jesus estaria, né, com 30 anos, mas o ano seria 27. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que ele abriu os céus e viu o Espírito Santo descendo como pomba vindo sobre ele. Foi ungido, o príncipe. Aí diz o quê? Que mais 7 semanas, mais 62, ia chegar até Jesus, né? O batismo de Jesus. E aconteceu mesmo. É por isso, meus irmãos, que quando eu vi essa profecia, não existe possibilidade de existir outro Jesus. Não existe possibilidade de existir outro Messias na história. Porque Jesus está dentro de uma profecia de tempo. E Jesus cumpriu essa profecia. Não há condição de haver mais outro Messias. Não há. Para quem tinha dúvida, não tenha mais dúvida. Jesus, que veio naquela época, é o verdadeiro Jesus. É o verdadeiro nosso Senhor e Salvador. Ele cumpriu a profecia.
E ele diz ainda que veio cumprir a profecia. Então aqui chega em Jesus no ano 27. Eu tenho o que agora? 49 anos mais 434, dá 483. Está faltando uma semana, né? Aí o que diz que ia acontecer nessa semana? Quando Jesus começa a pregar, né? Jesus começa a pregar. Jesus prega 3 anos e meio e morre. Depois das 62 semanas será morto ungido. Olha aqui, meus irmãos. Meu Deus do céu. Isso aqui é maravilhoso. Não dá para ter dúvida. Deus é um Deus que ele se revela na história. E as evidências como essa aqui não dá para você, meu irmão. Só se você de fato não quer seguir a verdade. Então, depois das 62 semanas será morto quem? O ungido. E já não estará. Será morto Jesus. Ele fará firme aliança com muitos por quanto tempo? Por uma semana. Então, dia 2 diz que ele fazia uma aliança ainda com o povo de Israel por uma semana. Na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Qual era o sacrifício que existia no templo? O cordeiro. Por que ele faz cessar? Então, aqui mostra claramente que a partir de agora não existe mais sacrifício de cordeiro, nem oferta de manjares. Porque Jesus é o cordeiro que morre. É por isso que Jesus diz que esse é meu corpo, né, que eu dou por vós. Então Jesus institui agora a nova cerimônia, que é a Santa Ceia e o batismo. Não, a Santa Ceia, né, lava pés e a Santa Ceia. Substitui justamente o que ocorria no santuário. Então, meus irmãos, as profecias, todas elas se cumpriram e foram reveladas, né, na Bíblia. Para que nós pudéssemos ter certeza de quem é Deus e como ele tem cuidado de nós, tem cuidado de você. Então Deus falou também que o povo de Israel ia ser o que? Numeroso. Deuteronômio 1, 8 a 10. Eis que tenho posto essa terra diante de vós. Entrai e possuí a terra, que o Senhor jurou a vossos pais. Jurou a quem? Abraão, Isaque e Jacó. Quando Deus promete para alguém, para os seus fiéis, mesmo ele estando morto, Deus vai cumprir nos seus filhos, nos seus descendentes. Amém? Deus pode estar cumprido em vocês. Deus prometeu que daria a eles e a sua descendência depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, eu sozinho, né, Moisés falou, não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado. Então dá um povo numeroso. Parece que tinha pela conta mais 610 mil homens armados. Precisava de armas? Sim. Alguns dizem que não precisa de arma hoje não. Tem pessoas dizendo que a gente não deve apoiar a defesa, né? A vida. Se você tem que ter direito à defesa. Deus te deu direito à defesa. Eles estavam com arma aqui, porque quando eles caminharam, né, no deserto e passaram por alguns povos, os povos atacaram eles. E eles foram atacados, tinham que ser defendidos, tinham que se defender. Então Deus não é contra você se defender, não. Seja com pau, com pedra, com tijolo, não importa. Você tem que se defender. Alguns vão usar uma arma de fogo para se defender. Mas é direito dessa pessoa. Deus deu o direito para essa pessoa. Ela sendo a parte inocente, ela tem direito de se defender, sim. E diz, o Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que a multidão sois hoje como as estrelas do céu. Neemias 9:21 revela um detalhe maior aqui, ó. De tal modo, diz aqui, que o sustentasse o povo de Israel 40 anos no deserto. Nada lhes faltou. Deus dava água e dava maná, apesar das reclamações. Deus também pode te estar dando o que? A água e o maná. Ou seja, o pão básico e a água básica. Né? Eu estou nessa situação. Tem algumas coisas que não consegui resolver até hoje. Tenho orado a Deus, mas não tem sido resolvidas. Mas eu sei que Deus está me dando o que? O pão e a água. Talvez esteja me treinando, né, para esse futuro, né, de dificuldade que nós vamos passar na frente aí. E diz, nada lhes faltou. As suas roupas não envelheceram. Olha aqui, meu Deus, que maravilhoso. As roupas não envelheceram. Deus não deixou isso acontecer. Não dava para trocar muda de roupa toda hora. Né? Seus pés não incharam, não adoeceram. O meu incha de vez em quando. Eu tenho doenças, né? De vez em quando o meu está inchado. Ali o povo, 40 anos, os pés não incharam. Louvado seja nosso Deus. Deus está te mantendo também, se você for fiel a Deus. E aqui tinha gente que murmurava de Deus também, né? E mesmo assim Deus cuidava. 1 Coríntios 14:33 diz que Deus, meus irmãos, guiava o povo. Se você ver, eu não vou trazer a foto aqui porque senão vai tomar o tempo, mas se você pegar uma foto de como as tribos se organizavam ao redor do santuário, é uma maravilha.
todo mundo organizado, cada um com a sua tenda, né? Cada um tinha um símbolo, né? E tinha de forma organizada, 3 tribos de um lado, 3 tribos do outro, 3 tribos do outro, ao redor do povo de Israel. Cada um marchava na hora certa, ou seja, Deus não é o Deus de confusão. Aí alguns perguntam, por que tem que existir igreja? Porque Deus não trabalha com desordem. Aqui diz, ó, Deus, Coríntios 14, 3, não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então Deus trabalha com organização. O céu é organizado. E nós estamos sendo treinados e educados para conviver nos céus, uns céus organizados. Apesar dos protestos, aqui a lição de escola sabatina diz assim, apesar dos protestos de algumas pessoas contra a religião organizada, prefeririam, né, a religião desorganizada? Alguns preferem, né? Também alguns preferem que a sociedade seja desorganizada. Né? Imagina a sociedade desorganizada como era no passado. Que falia a lei, né, da força. Né? Quem era mais forte matava, tirava do outro as suas terras, sua propriedade. Se bem que hoje estão também querendo trazer, né, colocar esse papel do Estado, né, para tomar a terra, né, que é da pessoa que ela comprou ou adquiriu ou recebeu de herança. Né? Isso, a Bíblia diz, um dos mandamentos, não cobiçarás coisas alheias. Não furtarás. Então eu não posso deixar de dizer, se você estudar o socialismo, eu tenho que falar isso aqui para você. Se estudar o socialismo, o princípio do socialismo é contra os mandamentos de Deus. Ensina você a tomar a terra do outro só porque o outro, né, tem algo a mais. Isso é cobiça. Isso é furto. Por isso, tem alguns sistemas, né, políticos e ideologias que elas são contrárias à Bíblia. O socialismo é contrário a Deus. É por isso que onde se implanta o socialismo, você vê que a religião cristã é perseguida. E a Bíblia é praticamente rejeitada. E se for lida, você pode até morrer porque está lendo a Bíblia. E tem que ser isso. Não tem outra opção. Então Deus trabalha com organização. Desde o início e vai ser até o fim. Quem quiser estar com Deus, saiba que Deus trabalha com organização. Deus nomeia, né, apóstolo, né, a Bíblia diz, presbíteros, né, dá dons para alguns de ensino, dons, né, para ser um mestre, né, e isso quando Deus dá esse dom e você é ungido nessa função, Deus quer que as pessoas sejam respeitadas na função que ela está exercendo. Alguns acham que não, vou desobedecer, vou zombar, não é assim não, nós temos que respeitar as pessoas que Deus colocou em determinadas funções para o bom andamento da igreja dele. E nós podemos ver aqui as confusões que ocorrem quando você não entende que Deus é um Deus de ordem e Deus que trabalha de forma séria. Deuteronômio 1:27 diz aqui o que é que o povo fez. O povo, Deus diz, vai lá, toma posse da terra, né? Aí o povo, não, nós não vamos não, lá tem gigantes, né? Deus sabia que lá tinha gigantes? Com certeza. Mas quando Deus dá a ordem, Deus te capacita. E o que eles fizeram? Confiaram só em si próprios. Acharam que eles iam vencer. E o que eles fizeram? Murmuraram nas vossas tendas. Disseste, porquanto o Senhor nos odeia. Imagine. Nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus para destruirmos. Ó. O povo amorreu é um povo, né, que existiu e era um povo com uma índole ruim. E que na hora que o povo de Israel, né, apareceu lá, eles quiseram acabar e destruir o povo de Israel. Deuteronômio 1:34-36, né, ouvindo Deus, né, Yahvé, as palavras, a voz das nossas palavras, Deus se indignou. Deus pode se indignar, Deus se indigna. Não pense que Deus não tem sentimento, Deus tem sentimento, só que Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus não é tentado pelo mal, como a Bíblia diz, mas Deus tem algumas coisas, né, tem algumas coisas, eu não vou dizer algumas coisas não, Deus nos fez a imagem e semelhança dele, tanto física como no caráter. Nós perdemos isso por causa do pecado. Mas esses sentimentos, né, de ira, a Bíblia diz que Deus se ira contra o mal. Aqui Deus se indignou e fez o quê? Jurou. Dizendo, nenhum dos homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei de dar a vossos pais. Ele chegou a um limite. De tanta murmuração, chegou a hora que Deus tem um limite. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente está desobedecendo a Deus e Deus tem misericórdia com a gente? Tem. A gente confessa o pecado, Deus tem misericórdia? Tem. Mas chega uma hora, igual a Judas, que você ultrapassa determinado limite que Deus diz, olha, não dá mais. E eu posso entender isso. Às vezes a gente fala para um filho, né, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ele continua ali, né,
desobedecendo, né, até de forma, né, teimosa, e aí a gente diz, não dá mais, agora eu tenho que corrigir. Agora eu tenho que dar uma pena, tenho que estabelecer uma pena. E Deus estabelece uma pena. Uma hora é a morte, outra hora, né, cai um raio, né? É uma pena. Ele é Deus, né? E Deus falou que nenhum de vocês vai entrar dessa geração. Salvo Caleb, filho de Jefoné, haverá, né? E Josué, né, também. E diz: a terra que pisou vou dar a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. Louvado seja Deus. Mesmo em meio à crise, meio em meio a essa pandemia, meio em meio às leis que estão tentando propor contra a nossa liberdade, que Deus nos deu, nós temos que nos manifestar do lado da verdade. Porque Deus está vendo. E quando vier a crise, Deus pode dizer para você: ó, você perseverou em seguir a mim, por isso eu vou te manter. Tu vai entrar na Canaã celestial. E a Bíblia diz que isso vai acontecer. E Deus falou para o povo, né? Vocês agora não vão mais, disse Deus. Não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não seja ferido. Eles disseram: agora nós vamos entrar agora. Aí Deus diz: não, não vai mais não, eu não estou mais com vocês não. Eu já dei uma pena para vocês. E vocês vão cumprir essa pena. Nenhum de vocês vai entrar. Ah, agora nós vamos querer entrar. Não, não vai entrar. Aí Deus diz: não suba, não peleja, não estou no meio de vós. Vocês vão ser feridos diante dos vossos inimigos. Pois falando eu, não os ouviste, antes vossos rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbeceste e subistes a montanha. O que é que eles foram? Invadiram lá, desobedeceram, morreram alguns, né? E Deus diz: ó, vocês não vão entrar mais. Então, depois de 40 anos, Deus prometeu que ia entrar o quê? Os descendentes. E Deus cumpriu. E diz em Deuteronômio 2, 34 e 33, e o Senhor nosso Deus entregou, né, nas nossas mãos, nós os derrotamos, a eles e os filhos dele, e a todo o seu povo. Os amorreus, né, chegaram a hora, né, que os amorreus ultrapassaram os limites da misericórdia de Deus, e pode ter certeza, cada nação Deus está julgando. Então as leis de um país, se elas começam a ser leis que desobedecem aos mandamentos de Deus, Deus vai colocando, é como se fosse uma taça, que um líquido vai crescendo, né, vai subindo, né. Quando atinge determinado limite, Deus diz: ó, a nação agora foi julgada, o povo agora foi julgado, vai ter uma pena. Aí Deus fala aqui que os filhos de Israel lutou contra quem? Contra os amorreus. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, cada uma destruímos, com homens, mulheres, crianças. Envolveu criança, mulheres, crianças? Envolveu. Quando Deus dá uma ordem, ela tem que ser cumprida. Ah, mas Deus aqui foi injusto, Deus é injusto? Quem somos nós para dizer que Deus é injusto? O que significa a palavra justo e injusto? Tem que ter um padrão. Justiça e injustiça depende do padrão. Quem é o padrão de justiça? É o próprio Deus. Então, ele é quem define o que é justiça. Então, quando ultrapassou a justiça aqui, ó, virou injustiça. E Deus permitiu que eles fossem destruídos. Não deixamos nenhum sobrevivente. E Deus não contestou aqui, não. Alguns dizem: ah, essa passagem aí, né? Não foi Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus. Deus não muda. Quer ver um exemplo? Deus fala aqui em Gênesis 15:16, a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está chegando. Falei para vocês? Nossas nações, Brasil, Estados Unidos, cada uma delas tem uma medida, né? Que está subindo ou está diminuindo em função da obediência a Deus. E quando chegar esse tempo, e Deus disse que vai chegar esse tempo, ó, quando é que esse tempo? Quando for dada a mensagem do terceiro anjo, que está em Apocalipse 14, de 6 até o verso 10. Eu vou dar só a terceira aqui, ó. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, ó, adorar o papado e a sua imagem, quem é a imagem da besta? É um poder político religioso que iria surgir onde? Nos Estados Unidos, que é o que? O protestantismo, que vai apostatar, abandonar a Deus, vai ser essa imagem da besta. E essa união já foi feita em 2015. Se uniu mais de 90%, né, de todos os cristãos evangélicos, junto com o Papa Francisco. Eu tenho foto e tenho documentos revelando sobre isso. E as pessoas, né, em função desses dois poderes, vão se unir, vão impor um sinal, né, ou na testa ou na mão das pessoas. E eu posso dizer para você claramente que essas vacinação e essas leis que estão sendo aprovadas têm a ver com esse sinal na testa e na mão. Ainda não posso dizer que é o sinal da besta ou a marca da besta, mas é um treinamento para forçar as pessoas um dia a receber esse sinal na testa e na mão. Eu não tenho dúvida. Mas Deus já disse para nós: se você receber esse sinal na testa ou na mão, em obediência ao papado,
ou ao protestantismo apostatado, também você vai beber do vinho da ira de Deus. Não falei que tem Deus uma hora, ele aplica a ira? Que se deitou não misturado no cálice da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre do Santo Deus. O que é fogo e enxofre? É a segunda morte. Você vai morrer a segunda morte. E a Bíblia diz também, ó, Apocalipse 18:4, que é o que eu estou falando para vocês hoje. É o convite que Deus está fazendo para você hoje. Se você ainda não ouviu. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. Sai de onde? Da Babilônia. Babilônia é o quê? É todo esse sistema que envolve o papado e o protestantismo apostatado, junto com as religiões não cristãs, organizadas aqui pela ONU. A ONU vai organizar todo mundo. E vai fazer uma lei que vai envolver as questões climáticas, as mudanças climáticas, e que vai estar relacionado com a guarda do dia do domingo. Porque a imagem da besta é um sinal de adoração ao quê? Ao papado. E o sinal de adoração ao papado é o quê? É a guarda do domingo. Se você ler dos documentos dele, diz que eles estabeleceram a guarda do domingo pelo próprio poder deles. Então, Deus está dizendo que nós temos que sair dessa Babilônia. Sair dela. Para que nós não sejamos participantes desses pecados. E não as pragas caiam sobre nós. Deus está nos avisando antes que aconteça. Assim como Deus também trabalhou com os amorreus antes de que isso acontecesse, a destruição deles. Mas uma hora vão chegar ao limite. Também vai chegar o limite para nós, como pessoas, né? E também vai chegar o limite para as nações. E pode ser na nossa geração. Que Deus te abençoe, meu irmão, na tua decisão. Eu espero que você tenha entendido. E se não entendeu, roga ao Espírito Santo que te dê sabedoria e entendimento para as palavras que foram faladas aqui. Para que você entenda que nós estamos no tempo do fim e que a guarda do sábado e a guarda do domingo estão relacionadas diretamente ao sinal na testa ou na mão. Que Deus te abençoe. E eu já desejo a ti o quê? Um bom fim de semana e um feliz sábado que começa ao pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti.